olhar somente a Ti, amar somente a Ti e servir somente a Ti, Senhor. E nós oramos, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do presbítero Robson, da sua esposa Maria Quadros, da nossa irmã Sandra, que estão se recuperando aí. A Maria está em tratamento e a Sandra está se recuperando de uma enfermidade, né? E também está em tratamento. Mas logo, logo ela estará recuperada, se Deus quiser. Então agora agora vocês estão ouvindo, porque eu tirei o microfone, então agora todo mundo vai me ouvir, certo? Vamos ler então, ler assim, eu vou ler, você que já decorou nem precisa. Colossenses 3,16 diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É um versículo grande, não é? Então nós vamos ler de novo, para ficar bem gravado aí na nossa mente e coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, ok? Então é o seguinte, gente, microfone desligado, lapela, nós vamos cantar um hino que é muito conhecido, que é o hino 153, este sim tem a ver com o estudo de hoje à noite, tá bom? Então, a letra diz o seguinte, com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Tá sem letra aí, Bel? Não tem. Ah, que pena, ó. Conteúdo. Pode pegar uma Bíblia. Ah, e aí? Eu não sei qual Bíblia vai ter aí. Pode ficar, lê aí. Pode continuar aí que eu não vi aqui. Não, aí não tem. Aqui, ó. As minhas Bíblias não tem hinário. Não tem, essas aí não tem, não. Mas vamos lá, Bel. Você me acompanha, eu vou lendo aqui, vou cantando e se eu puder repetir, se vocês puderem colocar aí, quem tiver o hino. Você tá colocando visualização? Não, tá aqui, a letra dele é essa daí, ó. Pode ficar aqui. Eu vou tentar lembrar a letra, né? Eu preciso da... Vamos lá. Com tua mão, então, segunda estrofe. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. O que é que ele diz então? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Pode sentar aqui, Bel. Senta, puxa a cadeira, senta aqui, ó. Aí você não precisa ficar em pé, se explorando. Não, pode sentar aí. Senta aí. Vamos lá. Segunda estrofe. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a
obrigado por me ajudar. E aí depois deste hino, eu convido vocês, meus irmãos, a que abram aí as suas Bíblias no Salmo, que é o texto que nós vamos explorar hoje. Vou dar uma regulada nesta câmera aqui, olha, isso. Salmo de número 25, tá bom? Então alguém coloque aí para mim, por favor, a referência. Nós vamos ler apenas, por enquanto, os versículos 16, 17 e 18. Salmo 25, 16, 17 e 18. Diz assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, fale ao nosso coração, edifica a nossa vida e transforma-nos pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, o tema do nosso assunto de hoje, eu já havia adiantado para os irmãos aqui da igreja, mas eu vou repetir para vocês. Pode colocar aí nos comentários para mim, tá bom? A solidão. Solidão seria assim, um tema simples, básico, mas eu quero associá-la também às doenças do coração. Solidão e as doenças do coração. Quando nós falamos aqui sobre doenças do coração, então quem está acostumado a ir ao hospital por causa de uma dorzinha no peito, uma dor forte, ou muito cansaço, coisas assim, aí começa a se familiarizar com alguns termos médicos. Eu escrevi alguns deles aqui porque não é minha área, né? Cardiomegalia, eu conhecia como coração grande só, mas o nome técnico é esse, não é? Cardiomegalia, insuficiência cardíaca, vou falar muito, infarto do miocárdio, angina, é muito conhecida também, arteriosclerose, endocardite e vai um monte de outras coisas que eu não coloquei aqui, porque, eu repito, falando de doenças do coração, não é o meu objetivo abordar sobre essas questões, certo? Não é a minha especialidade e não é matéria para a igreja ficar tratando. Embora faça palestras, pode fazer, mas não é tema dos púlpitos das igrejas. Nosso estudo, aqui quando nós falamos do coração, partindo daquele assunto básico principal, lembre-se, solidão, tá certo? Quando nós falamos de coração, nós estamos abordando sobre a alma. Ninguém pôs para mim o tema aí ainda, pode colocar porque ainda dá tempo. Solidão e as doenças do coração. Então o coração, como eu disse, está aqui representando a nossa alma. E também os problemas que podem ser percebidos nas emoções, na mente, no corpo. Não são coisas físicas, não são problemas físicos. Quando nós falamos do coração, é claro que quando a Bíblia fala, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, está falando dele, e o próprio texto mostra, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então o coração na Bíblia é símbolo, na verdade, da vida como um todo, não é? Só que neste texto eu quero abordar ilustrando as nossas condições emocionais, psicológicas, mentais e outras coisas que os olhos não podem ver, eu quero ilustrá-las com o coração, certo? E aí vamos ver onde nós vamos chegar para poder abordar, inclusive e basicamente, sobre o problema da solidão. Então, nós temos visto se multiplicar
no contexto que nós vivemos, problemas que estão relacionados ao coração, nesse sentido que eu abordei agora, como por exemplo, tristeza profunda, ansiedade, angústia, irritabilidade, paciência, estresse e outras coisas que, assim, para identificar dá trabalho. Se você procurar um médico por causa destas coisas, não existe um aparelho que as identifique. Não. Dá trabalho identificar isto. Diferente de quando você tem uma ferida qualquer, quando você tem um problema, não é? E aí sim, no seu metabolismo, no seu organismo, no corpo. Então aí isso pode ser identificado e pode ocasionar dores, pode ocasionar uma série de coisas aí na vida da gente que vai realmente causar preocupação também. Mas eu estou indo além. Estou falando de problemas que são mais sérios e mais difíceis de diagnosticar, porque eu estou abordando sobre problemas relacionados, repito, à tristeza profunda ou, se preferir, depressão, ansiedade, estresse, irritabilidade, impaciência e outras coisas. Bom, geralmente, quando alguém está em situações assim, é muito comum, e é aí que eu quero chegar lá na questão da solidão, é muito comum ter a sensação de uma solidão que nada e nem ninguém pode resolver. Quando alguém cai nestas condições de enfermidades do coração, enfermidades, doenças mentais, psicológicas, doenças emocionais, né? Então, é muito difícil. Ninguém pode resolver isto. Não há medicação que resolva isto. Né? Pode minimizar, pode controlar. O problema de depressão, por exemplo, pode dar uma controlada e ajudá-la a enfrentar a depressão, que é uma enfermidade, é um tipo de enfermidade. Pode ajudar a pessoa a viver menos ansiosa. Pode ajudar também a ter menos irritação, ter mais paciência, ter menos irritado, né? E outras coisas mais. Entretanto, resolver, nós vamos ver pelo texto que nós lemos hoje, qual é a saída certa, segura, definitiva. Então, nos versículos que nós lemos aqui, Davi está apontando para essas questões que eu mencionei, embora ele fale muito mais, porque veja, o capítulo é de 22 versículos. Eu falei apenas de 3 deles. Eu li apenas 3. Eu li 16, 17 e 18. Então, o que Davi está falando neste texto, meus irmãos, tem tudo a ver com o assunto que nós queremos abordar aqui. Não é o tema do capítulo. Não é o tema do capítulo. Nós pegamos esses versículos vendo que Davi está lidando com uma situação semelhante às situações que nós também enfrentamos, e Davi nos dá o indicativo de qual é a saída, qual é a solução, como se resolve, né, coisas desta natureza. Então, o primeiro ponto a ser colocado aí tem a ver com esta sensação de estar sozinho. Então não estou falando aqui de alguém que de repente tomado de sei lá, né, alguma situação momentânea, e aí tem fobia, né? Desenvolve fobia de alguma coisa e inclusive essa sensação aí de que está sozinho, que nem a sensação de estar sendo perseguido. É uma fobia que se cria, que se desenvolve quando não se está sendo perseguido, mas há pessoas que vivem achando isto, que todo mundo, alguém em algum momento está perseguindo. Bom, eu não estou falando disto, porque não é o problema de Davi. Vejam o que ele diz no versículo 16, que nós já lemos, mas vamos ler novamente aqui
do capítulo 25 do Salmo. Ele diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Bom, vocês conhecem a pessoa de Davi, história de Davi, desde aqueles momentos iniciais de glória que enfrentou o gigante Golias, até, meus irmãos, no final da sua vida, quando ele faz o projeto do templo, pretende construí-lo, Deus disse que ele não construiria. Davi descansa no seu leito, depois de uma vida muito sofrida, depois de fugir de muitos inimigos. Davi teve muitos momentos claros, concretos, de solidão. Ele podia estar com os soldados a seu favor, mas era um homem perseguido. Viveu muito tempo sendo perseguido pelos seus adversários. Então imaginem Davi na gruta, por exemplo, onde o rei Saul entrou e ele ficou tão próximo de tirar a vida de Saul e não o fez. Davi está fazendo numa gruta, fugindo do seu perseguidor, que era Saul. Lembram-se daquela ocasião em que Davi se fez de louco e ele caiu no chão, espumando pela boca, para parecer que estava louco? Isto é solidão. Davi viveu momentos de solidão real. E aqui ele está dizendo a Deus em oração: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Bom, a gente sabe que há muitas situações na nossa vida em que aquela velha natureza que todo ser humano tem, essa daqui, isso. Todo ser humano tem, pode comportar como se Deus tivesse esquecido dele. Eu estou me sentindo muito sozinho. Deus está tão ocupado com tanta gente, com tanta coisa mais séria que a mim. Olha que situação. Uma atitude de vitimização que, na realidade, nos põe em condições complicadas, porque nós estamos tentando justificar a nossa sensação de solidão, que é, amor, o primeiro tópico aí, sensação de estar sozinho, primeiro ponto. Então isso pode acontecer porque, vamos dizer assim, em caso de alguém que está bem, viu? Mas não acontece nada novo, nada surpreendente, nada impactante, não acontece nada no dia a dia que transforma a rotina, e faz o mundo se tornar, o mundo dessas pessoas se tornar cinza, ou um mundo visto em preto e branco. Vamos dizer assim, é uma vida de tédio para algumas pessoas. Aí elas vão concluir: eu estou tão sozinho, esta minha vida está tão ruim, essa vida é tão triste. Mas ela está bem. Ela se isolou. O mundo perdeu sentido em muitos aspectos. Não há prazer em viver. E então essa sensação de solidão toma conta. Diferente, repito, do que aconteceu com Davi. Davi viveu situações reais de solidão. E então é quando ele clama a Deus: volta-te para mim e tem compaixão. Então, nós temos esses casos aí, situações que não são de solidão concretas, mas as pessoas acabam perdendo alegria na vida, prazer na vida. E então ficam ensimismadas, criam um mundo particular, porque a vida perdeu a graça para elas. Mas há outros casos em que essa sensação pode acontecer porque surgem verdadeiras e legítimas aflições. E aflições de muitas maneiras, de vários tipos, em qualquer tempo, sem que a pessoa esteja esperando. Aí, meus irmãos, quando as aflições se multiplicam, quando o sofrimento é muito grande, quando o coração fica apertado
porque as coisas não vão bem, então é preciso tomar cuidado, porque pode haver este isolamento também. E alguém pode concluir que está no mundo vivendo sozinho, porque ninguém está ao seu lado no momento da dor, no momento da enfermidade, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, da aflição. Ninguém está ao seu lado, ninguém compreende, ninguém está sofrendo demonstra interesse pelo seu sofrimento, e aí então surge essa sensação de solidão. Mas, meus irmãos, nós não somos, você e eu, não somos privilegiados se nós estamos sofrendo e por alguma razão nós temos a sensação de estar sozinhos. Como eu disse, pode estar tudo bem. E porque nós queríamos uma vida diferente, almejamos uma realidade diferente, planejamos uma situação diferente, a vida perde a graça e acabamos entrando num afunilamento que vai nos levar à condição desta sensação aí de estar sozinhos, no meio de muita gente. Solidão. Mas vejam, Davi, um grande homem de Deus, passou por isto legitimamente, né? E a causa não é porque a vida perdeu a graça para Davi, porque ele foi um homem que sofreu muito. Então, olhem para ele. O que é que Davi faz aqui no versículo 16? Ele pede a Deus que atente para como ele roga a Deus, como se Deus tivesse desprezado e se esquecido dele, quando na verdade ele próprio sabe, não é, que Deus não desampara os seus filhos. Então, esta seria talvez a grande diferença entre esse servo de Deus, Davi, e eu e você. Porque nós, de repente, somos tomados por esta sensação, e às vezes justamente, não é? Quem adquire uma enfermidade que vai evoluindo, em vez de regredir, em vez de melhorar, piora. E a igreja vai se acostumando à enfermidade de um irmão, de um familiar, etc e tal. Então essa pessoa se vê sozinha. É uma solidão legítima, eu admito, é uma solidão legítima. Mas vejam, muitas vezes, nem sempre esta solidão leva as pessoas a fazer o que Davi fez. E o que Davi faz no momento de solidão e de aflição? Ele busca a Deus. Ele vê que Deus é a única saída para este estado de solidão e de aflição, não há outro. Eu disse que pode haver remédios que minimizem os sintomas de uma depressão, de uma ansiedade, de outro, minimizam. Mas somente Deus, Davi reconhece, e por isto ora, volta-se para Deus e diz, desculpe a redundância, volta-te para mim, disse Davi, e tem compaixão. Por que razão Davi está clamando? E ele diz, porque estou sozinho e aflito. Davi, melhor do que muitos de nós, meus irmãos, conhecia muito bem as promessas que Deus fez, e sempre faz na Bíblia, de cuidar de nós, do aflito, do atribulado, do que sofre, está doente, né? Abandonado pelas pessoas. Os homens abandonam com certa facilidade, até os próprios familiares abandonam. Mas Deus não é assim. E Davi, melhor do que nós, conhecia muito bem a Deus. E sabia que Deus não abandona jamais os seus filhos. Então, Deus prometeu, e Davi conhecia muito bem essas promessas, e vivenciou esta proteção de Deus, socorro de Deus, este cuidado de Deus. Então, quando ele recorre a Deus, recorre como quem sabe a quem está recorrendo. Não faz uma oração mecânica,
Não pede alguém da igreja para orar, faz uma oração por mim, porque eu não estou bem. Pede a Deus para me ajudar. Davi vai à fonte, porque ele se relacionava com Deus. Na verdade, todos nós sabemos que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, o único intermediário para Davi é o mesmo nosso, que é Jesus. A diferença entre Davi e nós é que Davi conhecia com muito maior propriedade a vontade de Deus. Por isso ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi se considerava sozinho e aflito, o que é que ele faz? Diferente de muita gente que se isola, que lamenta, reclama, que cobra. Por que as pessoas não me ligam, não vêm à minha casa? As pessoas não vêm à minha casa. As pessoas não perguntam mais por mim, não estão preocupadas comigo. Pode ser verdade tudo isso. Pode ser que determinadas situações distanciem tanto algumas pessoas dos seus familiares, amigos, irmãos na fé, que essa pessoa acabe ficando sozinha mesmo. Mas aí que entra a Escritura, porque é hora de não se fechar na sua solidão, na sua tribulação, na sua aflição. É hora de voltar-se para Deus. O único que pode nos ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação, como Davi fez aqui. Então, quando nós somos tomados por esta sensação de solidão, o melhor a fazer é recorrer àquele que nos ouve sempre e nunca nos deixa sozinhos. Eu posso visitar alguém, orar com aquela pessoa, a vontade de fazer companhia muitas vezes é grande, de ficar junto, de não sair de perto é muito grande, mas chega uma hora que a gente tem que ir embora. A gente vai. E em termos de vida, uma realidade que todos nós temos que conviver com ela é que vai chegar um dia que nós vamos embora de vez, não é? Para não voltar nunca mais. Mas quem continua? Aquele que está desde o princípio, aquele que nos segue, nos acompanha desde antes do nascimento, aquele que conduz os nossos passos quando tudo parece bem, mas quando tudo parece perdido. Ele está sempre ao nosso lado. Então aí é que Davi ensina a fonte do nosso socorro, da nossa ajuda em meio às nossas tribulações. Então coloque aí entra o pedido de socorro. A quem eu vou recorrer? Eu vou pedir ajuda para quem? Eu vou pedir ajuda para muitas pessoas que podem ajudar? Sim, elas podem me ajudar, mas com muitas limitações. Deus não tem limites. Ele pode tudo em todas as circunstâncias, com todos em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, segundo tópico, o meu pedido de socorro. Então, o pedido de socorro. Né? Versículo 17, no versículo 16 ele já começa dizendo: volta-te para mim e tem compaixão. Aí no 17, Davi continua dizendo: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Davi havia começado o salmo suplicando o favor de Deus contra os seus inimigos. Presta atenção aí, versículo 2. O efeito, não, Deus, diz aqui, né? Deus meu, diz Davi, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, a oração de Davi no Salmo 25 começa suplicando para que Deus o socorra contra aqueles que ele pode ver. Eu já vi aqui a dona Zilda pedindo oração pela Clarice, lá no finalzinho. Eu vou anotar aqui, viu, dona Zilda? Para eu não esquecer, tá bom?
que eu não parei para eu não perder a minha linha de raciocínio. Clarice. Tá anotado. Não vou esquecer não, tá bom? Obrigado. Muito bem, então, continuando o nosso raciocínio. A quem nós vamos dirigir o nosso pedido de socorro? Davi começa rogando a Deus que olhe para os seus inimigos externos e que trate deles. Trate deles. Clarinha, né? Eu coloquei Clarice. Obrigado, amor. Clarinha. Essa pausa aqui foi necessária porque a dona Zilda pediu para a gente orar pela sobrinha, né? Tá bom. É porque eu tenho que voltar aqui, ó, para lembrar que a dona Zilda pediu aqui, ó. Aí vai colocar de novo para mim, viu, dona Zilda? Dona Zilda. É a dona Zilda que pediu, não foi? Deixa eu ver lá. É difícil quando eu passo aqui, é difícil, gente. Complicado que tem que ficar procurando de novo aqui, ó. Amor, põe para mim novamente aí, por favor, porque para eu achar que tá difícil. Não é que eu tô sem paciência, não. Aí a dona Zilda veio pedir, acabei de passar aqui, ó. Quero pedir oração pela minha filha. Não. Filha da amiga da minha... Ô, dona Zilda, a judiação, hein? Filha da amiga da minha filha. Tá bom? Então é a Clarinha. Eu vou lembrar da Clarinha, tá bom? 1 ano e meio de idade. Vamos orar assim por ela depois. Tá bom? Desculpa interromper, gente, mas que a dona Zilda pediu aqui no meio do estudo e eu não posso ignorar nenhum pedido de oração. Tá bom? Vamos seguir em frente. Davi, então, em primeiro lugar, pede para que Deus lide com os seus inimigos externos. Muito bem. Aqui não. Aqui ele admite que está sofrendo aflições internas. Lembre do que eu falei lá atrás. É menos complicado você detectar situações externas do que você ter que lidar com situações internas, sérias, que tem a ver com a mente, tem a ver com o psicológico, tem a ver com as emoções, tem a ver com o seu estado, né? Emoção, então, tristeza, alegria, tem a ver com ansiedade, tem a ver com depressão e outras coisas mais. É muito menos complicado você resolver problemas externos. Quebrou uma perna, ai, dói, é difícil, complicado, principalmente dependendo da idade, né? Vai ter que colar o osso no lugar. Mas você está vendo, você está acompanhando a evolução do tratamento. Como você acompanha a evolução de uma tristeza profunda? Tratamento, né, gente? Como você acompanha o tratamento de uma ansiedade? Como você acompanha o tratamento da falta de paciência, de uma irritabilidade? É muito complicado, principalmente quando alguém desenvolve aquela doença conhecida como a bipolaridade, não é? Então, numa hora está muito empolgada, feliz, alegre, bom, depende, porque os sintomas dependem de pessoa a pessoa. No outro, a pessoa está para baixo, o mundo acabou para ela, mas ela está lá, está viva. Né? Daqui a pouco ela está alegre, está explosiva, envolvendo com todo mundo, querendo a companhia de todo mundo, mas no outro ela quer ficar sozinha, o mundo perdeu a cor, perdeu o brilho. Então é muito difícil tratar essas questões com precisão, com a precisão de um bisturi. Né? E depois aquela costura que se faz, né? Na hora de fechar uma ferida e você sabe que aquela ferida, aquela cicatrização está evoluindo porque você vê. As doenças do coração não são assim. O que eu acabei de dizer, você não costura. E mesmo que você tome algum medicamento, alguma medicação para minimizar os sintomas de uma doença desta natureza ou destas naturezas que eu coloquei aqui, como acompanhar a melhora? Como acompanhar a evolução do quadro de alguém que está sofrendo de uma tristeza que parece que nunca vai embora? A sensação de solidão que não acaba. Não é fácil, não. Então, meus irmãos, agora
Depois que Davi sai do âmbito dos inimigos externos e parte para a sua situação de alma, então Davi dá um salto para uma situação muito mais profunda, muito mais complicada, muito mais difícil. Porque ele está tratando de situações que não se pode ver, situações do coração que não podem ser combatidas fisicamente, mas são sentidas muito mais do que certas dores físicas. Então, meus irmãos, quando as nossas dores atingem os limites do coração, elas são muito mais intensas que alguma ferida que pode ser tratada e que em algum tempo vai cicatrizar. É um fato, né? Nós que adquirimos ao longo da vida tantos machucados na vida, quebramos alguma parte. Eu nunca quebrei nenhum osso, não. Viu? A não ser a pessoa quebrar, que foi do nariz para fazer cirurgia. Nunca quebrei. Mas muita gente já quebrou. E aí tem que cuidar. E você percebe a evolução desse tratamento. Com o coração não é assim. Com o coração não é assim. O que nos atinge no peito irradia para o corpo inteiro. E pode fazer o corpo ficar doente. E aí, volto ao primeiro tópico, neste caso, só Deus pode socorrer. Então, se estas condições atingem o coração do grande, já atingiram, né? O coração do grande rei Davi, nós não devemos nos assustar se em determinadas ocasiões nós é que estamos expostos a estas condições semelhantes, imaginando que nós nem vamos suportar, porque nós estamos aflitos, porque nós estamos sozinhos, porque nós estamos cheios de angústia, não é? Porque nós estamos sentindo muito de perto estas aflições, que Davi faz menção no versículo 16, 17 e também no versículo 18. Bom, sendo assim, do mesmo modo como nós nos identificamos com Davi, nas suas fraquezas, nas suas angústias, nas suas tribulações, etc., nós também devemos nos espelhar em Davi quanto à solução, meus irmãos. É simples assim. O modo como Davi se comporta, na medida em que ele busca em Deus o alívio para os seus sofrimentos, é para nós um exemplo de conduta. Você gostaria de ser qualificado como homem? Um homem, porque o homem, segundo o coração de Deus, já está aí, ninguém o substitui mais. Como um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, então, ainda que você sofra das mesmas situações que Davi elenca nestes versículos, então é preciso imitá-lo também na busca pela solução. E qual é a fonte da sua solução? Davi diz: volta-te para mim, ele volta-se para Deus. Lá no início, a ti, Senhor, versículo 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Primeiro versículo, capítulo 25. Por que Davi faz isto? Porque ele sabia que Deus sempre vem em socorro daqueles que são seus. Deus sempre veio ao socorro de Davi nas muitas situações que ele viveu, situações em que ele estava realmente sozinho, aflito, não é? Tribulações, sofrimento intenso. Então, lembrem do que o próprio Davi diz lá no Salmo 40, nos versículos 1 e 2. Davi escrevendo aí, viu? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então vejam, ele começa falando da sua solidão, evolui, desenvolve o assunto falando da sua aflição, das suas angústias, tribulações, mas ele apresenta imediatamente a única alternativa, a única solução, desculpem, para todos esses males internos.
Então, voltamos ao versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. E aí retomamos o capítulo que nós acabamos de ler, o Salmo 40, onde ele diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor. E outra coisa, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Agora, em último lugar, meus irmãos e irmãs, neste contexto de solidão, de um coração aflito, triste, não é? De medo, de ansiedade, de falta de paciência e outras coisas mais, não é? É preciso lembrar também o que Davi diz aqui no versículo 18. Ele não apenas diz, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, mas ele acrescenta, perdoa todos os meus pecados. Então, meus irmãos, Davi não se dirige a Deus em busca de uma resposta, como se Deus fosse obrigado a cuidar dele e assisti-lo. Não, não. Até porque, lá no início, ele já coloca de uma maneira muitíssimo clara que tudo depende da misericórdia de Deus. E prossegue dizendo isto aqui, no versículo 16, quando nós lemos, tem compaixão. Tem compaixão. Então, Davi está rogando pela compaixão de Deus, e aqui no versículo 18, o que ele faz? Nesta mesma linha de raciocínio, ele roga a Deus o perdão dos seus pecados. Eu tenho dito muitas vezes que de todas as doenças que atingem a uma pessoa, não é? Nenhuma é mais grave do que o pecado. O pecado que, por sua vez, é a causa de todos os males que o homem enfrenta na vida. Todos. O pecado é a causa final de todos os males. Inclusive dessas doenças que nós enfrentamos aí, meus irmãos, que vão além do físico, que são de caráter psicológico, mental, emocional e etc. Segundo o apóstolo Paulo, meus irmãos, o que nos separou de Deus não foi uma lepra. O que separou o homem de Deus não foi um problema não é paraplegia que seria, né? Eu estaria inventando uma nova palavra, né? Mas uma doença que faz alguém paraplégico, tetraplégico. Não seria uma doença mental. O que separou o homem de Deus está em Romanos 3, 23. Eu quero que vocês me acompanhem, por favor. Embora seja um texto conhecido, viu, gente? Romanos 3, 23. Diz assim, pois todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram, e aqui no português está dizendo que carecem da glória de Deus. No original, a ideia é, estão separados. Então, eu repito, o que separou o homem de Deus não foi uma situação física, uma deformidade qualquer, física, não foi uma cegueira, não foi uma surdez, não foram esses fatores externos, não foi uma enfermidade, um tumor qualquer, benigno, maligno, o que seja. Não! O que separou o homem de Deus foi e continua sendo o pecado. Não há doença mais cruel para o ser humano enfrentar do que o pecado. Ele é a causa de uma tristeza profunda. O pecado é a causa, meus irmãos, de uma ansiedade que não termina. O pecado é a causa final, é claro que há muitos elementos aí, meus irmãos, é óbvio, né? Que estão incluídos. A gente pode passar tanto aborrecimento num ambiente familiar, por exemplo, que pode desenvolver um estado de impaciência muito grande, intolerância, de tristeza profunda. A gente pode passar decepções na vida, no próprio contexto familiar, profissional, eclesiástico. Chega uma hora que se desanima, que se perde o gosto por fazer as coisas,
E então qual é a causa final e principal? Sempre foi e sempre será o pecado. De outro modo, Davi não incluiria um pedido de compaixão da parte de Deus, porque eram justas as colocações de que ele estava sozinho, que ele estava aflito, que ele estava em sofrimento, que ele tinha muitos inimigos. Tudo isso é muito justo, porque era verdadeiro, mas Davi nem por isto se agiganta, mas Davi nem por isto age com petulância, com arrogância, com presunção, mas com humildade, e roga a Deus que tenha compaixão dele. E aí no versículo 18 diz: perdoa todos os meus pecados. Então, tratando daquilo que Paulo disse em Romanos, Isaías também fez uma colocação semelhante lá no capítulo 59, no versículo 2. Isaías diz assim, olha, dizendo ao povo de Israel, viu? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículo 2, viu? Então, repetindo o que Paulo disse lá em Romanos 3:23, o pecado nos separa da glória e da graça de Deus, e aqui Isaías está falando a mesmíssima coisa. O que nos separa de Deus não é a nossa tristeza profunda. Embora nós podemos até nos isolar, não queremos falar com ninguém, quero ficar no meu quarto sozinho, no meu cantinho. Mas olha, não querer falar com Deus, aí é complicado. Não é? Não querer buscar em Deus, que é a única solução para essas coisas todas que eu mencionei aqui, aí é muito complicado. Então é hora de nós revermos a nossa postura em meio a estas situações que tem hoje acometido muita gente. Muita gente. E eu vou repetir, viu, gente? São situações que não se diagnostica facilmente, não. Não se detecta, não se pode colocar num laboratório e provar com facilidade. Vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, ele vai te ajudar, ele vai nos ajudar, vai identificar algumas coisas, mas vocês sabem de quanto medicamento um profissional prescreve, e aí aquela pessoa tem que voltar lá, tem que modificar, porque às vezes aquele, em vez de resolver, pior, agrava. E quantas vezes vai ao psicólogo? 1, 2, 3, 4, meia dúzia, e não há progresso, porque nós estamos tratando de assuntos muito complexos, não são simples de resolver. Não para nós. Mas se nós seguirmos o exemplo de Davi, volta para mim, ó Deus, e tem compaixão de mim, a situação é outra. Se nós entendemos como Davi disse no capítulo 40, e vou repetir de novo, esperar confiantemente pelo Senhor, então nós vamos poder ter paz e ter a certeza de que Ele inclina para nós os seus ouvidos. E aqui, meus irmãos, falando em solidão e essas coisas todas que caminham juntas, eu pergunto, quando eu digo que o pecado é a causa final, quando eu falo de causa final, estou dizendo que ele é o principal causador. Ele vem e traz consigo junto uma série de elementos no nosso dia a dia. Eu citei alguns exemplos aqui de aborrecimentos que a gente passa todo dia, né, no trabalho, em casa e muitas vezes na igreja e tal. E essas coisas vão desgastando a gente, e muito, né? E vão desgastando muito. Mas o pecado é a causa final. E eu pergunto, não foi o pecado que levou Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz a dizer, Pai, por que me desamparaste? Isso não é solidão? Jesus na cruz teve um sentimento de desamparo, de solidão. E a causa não foi a coroa de espinhos que estava sobre ele, não foi o corte que fizeram ao seu lado, não foi os açoites que ele recebeu, não foram os açoites que ele recebeu,
não foram as agressões verbais que estavam sendo dirigidas a ele, não. A sensação de solidão de Jesus foi por causa do peso do pecado que estava sobre ele. Nenhum de nós jamais vai experimentar aquela situação, porque Jesus é perfeito, é Deus. Nós somos como Davi, pecadores. Nós temos as nossas limitações e nós nos identificamos com Davi em muitas situações aqui. Mas, repito, o que falta para muitos de nós é lembrar que Deus é a solução. Que Deus é a fonte que jamais deve ser abandonada, deixada de lado, buscada em segundo plano, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que, como eu disse no Salmo 40, Davi fala com muita convicção: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu. Então, meus irmãos, é claro que aqueles que dão voltas em torno dos seus próprios sofrimentos, enfatizam muito, se consomem em solidão, não é? Essas pessoas vão precisar, com muita urgência, enxergar a causa final de todo o seu sofrimento e implorar pela cura do coração, antes de pensar no corpo. O pecado é tão cruel que precede todas essas coisas, aflição, tribulação, angústia, e por isto o seu perdão deve ser buscado insistente e continuamente. Aqui é o caminho para a conclusão. Há muitos que não conhecem o significado de solidão, porque também não sabem o que significa ser afligido fisicamente. São pessoas que, de repente, nunca tiveram uma doença séria na vida. Meu pai, por exemplo, nunca havia frequentado o hospital até o final da vida. Talvez por isso muitas pessoas não têm a sensibilidade para perceber a trágica presença do pecado no coração. Então eu vou citar Calvino aqui, caminhando aqui para a conclusão, que diz o seguinte: enquanto Deus estiver irado contra nós, devemos necessariamente deduzir que todas as nossas atividades nos levam a um fim infeliz. E ele tem sempre sobejas razões, muitas razões, para nutrir desprazer contra nós enquanto nossos pecados persistirem, ou seja, até que eles sejam perdoados. Então eu termino fazendo algumas perguntas. Como nós estamos agora? Você e eu. Você se considera uma pessoa solitária? Você vive em seu próprio e pequeno mundo? Você tenta resolver com todo tipo de medicação as aflições que perturbam a sua alma? Sabe que há coisas que só Deus é que pode resolver? Tem consciência de que o pecado pode gerar aflição, angústia, tribulações e muito mais? Você tem? Sabe, meus irmãos, nós temos feito como Davi, e essa eu coloco como minha última pergunta, buscando intensa e continuamente o perdão e o auxílio que vem de Deus? Meus irmãos, eu concluo dizendo assim: é fato que muitos de nós podem estar como Davi, sozinhos, de verdade, sozinhos, aflitos, atribulados, angustiados, afligidos. Mas será que nós temos entendido, como Davi entendeu, que é preciso voltar-se para Deus e suplicar dele socorro, compaixão e perdão, para a gente começar a trilhar um caminho que nos leve para a solução dos nossos problemas emocionais, mentais, psicológicos e tantos outros? Não falei para ninguém abandonar a medicação. Falei não. Estou dizendo que falta para nós não é medicamento. Pode faltar para nós é a sensibilidade para virar para Deus e dizer: Senhor, tem compaixão de mim e perdoa os meus pecados. Isso pode estar faltando. Então, eu rogo, meus irmãos, que Deus, por graça e misericórdia, nos ajude
e nos abençoe. Amém. Agora sim, no final, nós vamos orar pela Clarinha, um bebê ainda de 1 ano e pouco, né? A pedido da nossa irmã, a dona Zilda. E me perdoem por eu não cumprimentar todos vocês, né, que entraram aí, estão participando. Sou muito grato a Deus pela presença de vocês, viu, gente? Tá bom? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós estamos envoltos muitas vezes por nossos problemas, nossas tribulações, nossas aflições, nossas angústias, nossas tristezas, que muitas vezes são realmente fato. Mas, Senhor Deus, nem sempre nós vamos além dos tratamentos paliativos que estão à nossa disposição para nós nos cuidarmos mesmo e minimizar, ó Deus, tudo aquilo que vem à flora em termos de falta de paciência, intolerância, ansiedade, irritabilidade e tantas outras coisas mais. O que nos falta não são os tratamentos paliativos. O que falta muitas vezes pode ser a consciência deste grande servo teu, Davi, de que o Senhor é aquele que tem a solução nas mãos de tudo que nós enfrentamos na vida. Deus, por isso nós rogamos que o Senhor, que conhece cada coração, olhe para nós e nos ajude a verificar se é legítimo, ó Deus, é legítimo o nosso reconhecimento de que, ó Deus, o mundo está pior, que as coisas estão difíceis, que a nossa vida é muito triste, se é justo assumir e dizer que nós somos muito atribulados, afligidos, e se for, e de fato para muita gente que nós façamos uma segunda pergunta, se nós estamos recorrendo àquele que pode resolver todas as nossas demandas. Tem misericórdia de nós, Senhor. E rogamos que o Senhor abençoe, tem misericórdia a pedido da nossa irmã Zilda, da Clarinha, pela sua enfermidade, ela que contraiu a dengue. Senhor, tem misericórdia para que esta criança seja livre, segundo a tua graça e a tua bondade, desta doença. Relembramos, ó Deus, o tratamento de saúde da nossa irmã Maria, esposa do nosso irmão Robson, presbítero Robson, nossa irmã Sandra, e quem mais, ó Deus, estiver aí se recuperando, o Senhor estenda as mãos, se tratando, que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão, perdoa os nossos pecados e nos alivia, Senhor, das nossas dores. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, então eu me despeço neste momento, lembrando que domingo, se o Senhor permitir, às 9 horas, estaremos de volta. E no sábado teremos aí uma palestra aqui na igreja. Os irmãos que são aqui de Bauru, que estão aí, né, conosco, acompanhando, 3 horas da tarde, mas depois desta palestra, nós vamos ver se os homens conseguem fazer uma reunião. O Macedo está aí, está atento, né? Depois vão lá no grupo dos homens e colocar a nossa decisão de estar juntos às 5 horas da tarde, ou seja, depois da palestra que nós vamos acompanhar aí sobre o uso de medicamentos, tá bom, gente? Então, ó, de coração, que Deus abençoe muito a vida de cada um e que nos ajude. Amanhã tem uma visita lá no Vital Care, às 10 da manhã. Quem quiser nos acompanhar, vem aqui à igreja e saindo daqui 9h30 a gente chega lá com folga para poder fazer um bom trabalho, se Deus quiser, tá bom, gente? Então até breve, que Deus abençoe a todos e nos dê paz e força e sabedoria para vencer os nossos problemas. Amém.